Vamos continuar. É interessante que observar que a prova do teorema do ponto fixo de Brouwer é a parte 2 implica 3, né? E a gente não achou um ponto fixo. A gente supôs que não tinha pontos fixos e chegou a um absurdo, né? Seria interessante poder achar um ponto fixo. Embora pareça bem complicado, né? Como a gente faz para achar um ponto fixo? Talvez tenha um método iterativo, sei lá. Esse teorema tem um ramo das matemáticas que, por exemplo, tem essa história do axioma de escolha, né? Que tem gente que não gosta do axioma de escolha porque o axioma de escolha está ligado a coisas não construtíveis. Normalmente, um teorema que pode ser provado somente com o axioma de escolha é impossível de obter objetos construtivamente. Só a gente sabe que existem. A mesma coisa passa com o teorema com o princípio de redução ao absurdo, né? Com o princípio de contradição. A gente supõe que não existe, chega a um absurdo, então tem que existir, mas a gente não acha nada. Então tem pessoas que a matemática delas vai na linha de não usar o princípio de redução ao absurdo. E eles começam a provar teoremas tratando de achar resultados explícitos, né? Esse teorema do ponto fixo de Brouwer, por muito tempo se pensava que não dava para provar sem o princípio de redução ao absurdo, né? Quer dizer que ele não era independente desse princípio. Mas depois se conseguiu provar na mão, né? Sem usar o princípio de redução ao absurdo. Dá para achar um ponto fixo, pelo menos. Eu não tenho ideia de como fazer isso, só sei que dá para fazer. Não tenho a menor ideia de como provar esse tipo de coisas. Mas vamos continuar. Então, como eu falei, funções que... Espaços que têm essa propriedade, vou dar uma definição rapidinho antes de provar o último teorema. Decimos, seja x dentro do Rn, dizemos que x possui a propriedade do ponto fixo se toda aplicação contínua f de x para x tem algum ponto fixo. Aí algumas observações, né? Acabamos de checar que a bola fechada de qualquer dimensão tem a propriedade do ponto fixo. A bola fechada tem a propriedade do ponto fixo. Acabamos de observar que Rn não tem a propriedade do ponto fixo. Que a esfera também não tem, né? De fato, foi graças a a esfera também não tem a propriedade do ponto fixo, né? A aplicação antípoda é uma aplicação contínua que não tem nenhum ponto fixo, né? De fato, foi graças a isso que eu consegui fazer essa prova no final, né? Se toda aplicação de esfera tivesse ponto fixo, não poderia ter feito isso daqui. Foi graças ao fato que a esfera tinha aplicações em pontos fixos que eu consegui resolver, né? Eu falei agora há pouco que o plano projetivo que eu botei na lista de exercícios, ele tem a propriedade do ponto fixo. Isso aí é um pouquinho
Talvez semana que vem que a gente fale um pouquinho de teoria do grau, a gente consiga discutir isso. E dar uma interpretação desse plano projetivo, né? Eu botei como uma superfície, mas ele tem uma interpretação importante na matemática. Mas tudo bem. Uma observação que eu queria botar é que se x tem a propriedade do ponto fixo e x barra é homeomorfo a x, então x barra tem a propriedade do ponto fixo. Isso aí não é difícil de mostrar, vocês mesmos podem mostrar. Mas o importante disso é que esse último resultado ele estende a propriedade do ponto fixo para um monte de espaços, né? Por exemplo, qualquer espaço homeomorfo, uma bola fechada, tem a propriedade do ponto fixo, né? Os exemplos mais diretos de espaços homeomorfos a bolas fechadas são os todo compacto e convexo de Rn tem a propriedade do ponto fixo, né? Os exemplos imediatos de conjuntos do Rn homeomorfos a bolas fechadas são os compactos e convexos de Rn. Eles são facilmente verificáveis que são homeomorfos a bolas fechadas, não precisamente da dimensão do ambiente, mas a bolas fechadas. Por exemplo, uma consequência de que Rn não tem a propriedade do ponto fixo é que a bola aberta não tem a propriedade do ponto fixo, né? A bola aberta, Bn, não tem a propriedade do ponto fixo. Ela não tem porque, se tivesse, como a bola é homomorfo Rn, o Rn também deveria ter, né? Falo porque não é tão fácil construir uma aplicação que vai de Bn para ela mesma, sem pontos fixos. Não é tão óbvio, né? Dá para fazer, mas não é tão direto. Aqui no Rn é facinho, né? Uma translação. E bom, assim, né? Por exemplo, se o P2 tem a propriedade do ponto fixo, qualquer coisa homeomorfo P2 também tem. De fato, quando vocês aprendam o que são espaços projetivos de qualquer dimensão, o que vai acontecer é que os espaços projetivos de dimensão par têm a propriedade do ponto fixo. Mas tudo bem, em algum momento eu espero, semana que vem eu espero poder falar disso. Esse teorema de que todo compacto e convexo de Rn tem a propriedade do ponto fixo é muito usado em economia matemática, né? Um teorema muito importante. Bom, então outro teorema antes de enunciar outro teorema, vou fazer uma pequena definição, rapidinho, aí eu consigo provar o teorema. Seja M um campo de vetores tangentes, campo de vetores tangentes sobre uma superfície M dentro do Rn é uma aplicação bom, a gente o livro chama V, né? Eu prefiro, vamos chamar V como no livro. V que vai de M para o Rn tá o quê? Vx pertence ao espaço tangente de x para todo x em M. Está bem? Isso é um campo de vetores tangentes.
De fato, sempre tem, né? Simplesmente, por exemplo, eu posso pegar a aplicação constante zero. A aplicação constante zero é um campo de vetores tangentes em qualquer superfície, né? Mas esse campo é muito chato, né? Tem que ter algum campo mais interessante, que tenha alguma dinâmica, né? Que consiga fazer um fluxo. Uma singularidade do campo V é um ponto X de M tal que V de X igual a zero. Essas são as definições que eu preciso. Esses pontos, na dinâmica do campo, eles são os pontos de equilíbrio, né? São os pontos que ficam quietos pelo fluxo. Né? Na hora que a gente pega o fluxo do campo, os pontos que ficam quietos são singularidades, por isso que eles são especiais. Mas a gente não vai falar de dinâmica, está falando de coisas que têm a ver com geometria, topologia das superfícies. Eu vou anunciar o teorema. Então aqui, vou botar o teorema. O teorema tem um nome engraçado, ele chama o teorema da bola cabeluda. Prefiro escrever em inglês, que não fica tão estranho o nome. Teorema da bola cabeluda. Esse teorema diz que todo campo contínuo de vetores tangentes sobre uma esfera de dimensão par, todo campo contínuo de vetores tangentes sobre uma esfera de dimensão par possui alguma singularidade. Isso é muito importante para... Quer dizer, essa também é uma propriedade própria dessas esferas, né? Por exemplo, está falando só das esferas de dimensão par, né? As esferas de dimensão ímpar, por exemplo, no caso do círculo, um exemplo de um campo, tem um campo de vetores tangentes muito claro, né? Eu vou fazer o desenho. No caso do círculo, tem um campo de vetores tangentes muito claro, né? Esse aqui, né? Aqui a origem, aqui o ponto X, com as coordenadas x sub 1, x sub 2. Aí esse campo deveria ser x menos x sub 2, x sub 1. Isso aí pertence ao espaço tangente do círculo no ponto X, né? De fato, nas esferas, ser um campo de vetores tangentes é a mesma coisa que ser ortogonal ao X, né? Está aqui o X. Quer dizer que V de Sn para o Rn mais 1, onde ele mora, né? Ele mora no Rn mais 1, né? É um campo de vetores tangentes. Vou botar aqui. Se somente sim. Bx é ortogonal a x, né? Para todo x na esfera. Isso aí fica bem claro, né? É a única maneira de... Quer dizer, tem uma tradução geométrica
já deixando de lado a dinâmica, tem uma tradução geométrica do que um campo de vetores na esfera, né? Então, tem aqui o x. E para ser tangente, só basta ser ortogonal. Então, uma primeira interpretação do teorema da bola cabeluda diz que se vocês querem construir de forma contínua, por exemplo, na esfera de dimensão 2, se na esfera de dimensão 2 vocês querem construir uma aplicação contínua, v de x, que seja sempre ortogonal a x, isso é impossível, a menos que o v se anule em alguma parte. E o teorema chama teorema da bola cabeluda por essa história de que imaginem que essa esfera é a superfície da nossa cabeça. E a gente tem aí os cabelos, né? Essa aqui, por exemplo, pode ser a parte posterior da cabeça. Se vocês tentam pentear os cabelos, na hora de pentear, pentear esses cabelos é precisamente botar de maneira tangente, né? Na hora de pentear, os cabelos agora ficam tangentes. E o que diz o teorema é que é impossível pentear toda a cabeça, né? Toda a esfera, né? Quer dizer que por mais que vocês tentem pentear, vai ter um cabelinho que vai sair da cabeça, né? Vai sair para fora, né? Não pode ficar todos os cabelos tangentes ao mesmo tempo. Eu imagino que por causa disso que a gente tem esse remoinho na cabeça, né? Não sei como chama. Tem um lugarzinho que não tem cabelo, imagino, né? Bom, essa é a motivação engraçada do teorema, tem implicações mais interessantes. Mas vamos provar rapidinho e a gente acaba a aula hoje com isso, tá? Então, para a prova, vou fazer um outro... A gente pode fazer a prova direto, mas vou fazer um outro corolário com uma série de equivalências que, em particular, vão implicar o teorema, tá? Então, para a prova, vou dar um último corolário. E, no mesmo espírito, há as seguintes afirmações. São equivalentes. A primeira é que n é ímpar. A segunda a aplicação identidade deixa eu ver a ordem correta. Melhor aqui botar o existe um campo contínuo de vetores tangentes sobre esse n sem singularidades. Quer dizer que dá para botar todos os cabelos de forma tangente se a nossa cabeça tivesse dimensão ímpar, né? Mas tudo bem. A superfície. Vou deixar de falar besteira. E a terceira é que a aplicação identidade identidade, né? Identidade que vai da esfera para a esfera, que não faz nada, é homotópica
a aplicação antípoda. Eu chamei sigma, né? O livro eu acho que bota outro nome, mas como eu comecei chamando sigma, vou continuar chamando sigma. Então essas três coisas são equivalentes. Que a dimensão da esfera é ímpar, é o mesmo que dizer que é possível construir um campo contínuo de vetores tangentes sobre n sem singularidades, e a mesma coisa quer dizer que a aplicação identidade é uma tópica aplicação antípoda. Então, claramente, a prova do teorema da bola cabeluda seria 1 implica... seria 2 implica 1, né? Essa seria a prova da bola cabeluda, né? 2 implica 1 porque se tivesse um campo contínuo de vetores tangentes e singularidades, a dimensão deveria ser ímpar, né? Então, só vou ressaltar aqui que nessa direção é o teorema da bola cabeluda, né? Hairy-Ball Theory. Vamos fazer a prova rapidinho. E com isso acaba a aula de hoje. Então a prova vai como sempre, né? 1 implica 2. Um implica 2 é fácil. Se n é ímpar, então n é da forma 2m menos 1, né? N é da forma 2m menos 1. Aí fica que esse 2m menos 1 está dentro do R2m, não? E aí fica, defino V que vai do S2m menos 1 para o R2m como... Bom, os pontos da esfera, como está no R2m, tem que ter m coordenadas, né? 2m coordenadas, né? Então, seria V de x1, x2, x2m menos 1, 2m, igual, é completamente análogo com o que a gente fez no caso do círculo. Vou fazer a mesma coisa por pares. Ficaria menos x2, x1, pontos suspensivos. Bom, vou botar um a mais para que fique claro o que a gente está fazendo, né? x3, x4, x2m menos 1, 2m. Então, é fazer a mesma coisa que no círculo por pares. Menos x2, x1, menos x4, x3, pontos suspensivos, menos x2m, x2m menos 1. Fica claro que V é contínuo, né? Que mais? X é ortogonal a V de x. Para todo x na esfera. E a norma de V é igual a 1, né? Para todo x na esfera, né? De fato, a norma de V de x é a mesma norma de x, né? A ortogonalidade é direta, né? É só fazer o produto interno e fica direto. Então, pronto, né? É tangente, né? O multiplicador já foi. A gente construiu um campo contínuo de vetores tangentes sem singularidades. Agora, vem 2 implica 3. Ele não tem zeros, né? 2 implica 3. Aqui é construtivo, ainda bem, né? Não tem nada de contradição. Aqui vamos construir as coisas. Então, aqui 2 implica 3 é que se V de Sn para o Rn mais 1, é um campo
contínuo de vetores tangentes sobre esse N, então a aplicação H de Sn vezes 0, 1 para Sn, dada por seria H de x, vírgula t, deveria ser menos, como é que é? Deve ser, deve ser cosseno de πt vezes x. Não sei se aqui vai mais ou menos, deixa eu acertar. Acho que é menos. Aqui é menos cosseno mais seno. Tá bom. Tá bem assim. Cosseno de πt vezes x. A ver, no zero dá 1, no π dá menos 1. Mais seno de πt v de x. Isso aí é claramente contínuo, né? Isso aí é uma homotopia. Bom, fica claro que essa coisa aqui pertence à esfera, né? Isso aí pertence à esfera de dimensão n. Importante o espaço de chegada. A gente não pode botar a fórmula que quiser, porque estamos pedindo que o H tenha o Sn como espaço de chegada. Então, se eu vou botar essa fórmula, tem pelo menos que observar que cai no espaço de chegada. Aí fica claro, né? Porque isso aqui é uma rotação de ângulo πt no plano que geram o x com o bx, né? Aqui tem o x e o bx, isso formam um plano, e eu estou fazendo uma rotação no ângulo πt, nesse plano. E a rotação, rotação do x, né? Estou fazendo uma rotação de x no ângulo πt. E essa rotação preserva o tamanho do x, né? Então, se x está no Sn, a rotação também. Então, a homotopia entre aqui é importante que o x e o vx sejam ortogonais, né? Isso aqui só acontece na esfera por causa de que o x e o vx são ortogonais e eu consigo fazer a rotação. Então, uma homotopia entre H0 fica cosseno de π é menos 1. Bom, comecei... por isso que botei o menos no começo, né? E a rotação faz isso, né? A rotação aqui é menos cosseno mais seno, né? H0... não, estava direito, né? Eu que estou viajando, desculpa. H0 seria cosseno de 0, é 1. X, e seno de 0 é 0. Então, H0 é identidade. E H1 de x seria cosseno de π é menos 1, seno de π é 0. H1 é antípoda. Então, aí já tem cheque. Tá bom? Então, a ideia da homotopia, como eu falei, é que eu quero ir de x para o menos x. E tem um vetor ortogonal que vai me servir como uma referência para o giro. Então, para ir de x para menos x, o que eu vou fazer é girar, segundo o tempo, seguindo a direção ortogonal vx. E se eu giro um ângulo π, no fim, chego a menos x. Por isso que aqui vem o π, né? Porque o tempo está aqui de 0 a 1, mas o ângulo precisa ir de 0 até π. E para fechar, 3 implica 1. E com isso fecharia o teorema da bola cabeluda. Eu tenho que a aplicação, eu já sei que a aplicação identidade é homotópica aplicação antípoda, né?
observe que sigma de Sn para o Sn preserva orientação se somente se N é ímpar. Isso aí é meio claro. Pelo seguinte, né? Tem a origem, tem o x indo para fora. Aqui tem o sigma. Essa aqui é a esfera de dimensão n. E essa vai parar no menos x, né? Aqui tem menos x. A origem. Essa aqui é a mesma esfera. Então esse é sigma, né? Então o que faz sigma, para saber se preserva ou inverte orientação, a gente tem que pegar aqui uma base, né? Por exemplo, V1, V2, Vn. Aqui tem uma base positiva, por exemplo. E para saber se sigma preserva ou inverte orientação, tem que ver como é que vai parar essa base positiva no ponto que corresponde, né? Como sigma é aplicação antípoda e é linear, é fácil ver que esses vetores tangentes via sigma vão parar no negativo deles, né? Vão parar desse jeito, né? Vão parar em menos V1, menos V2, menos Vn. Essa é a maneira como eles vão parar. E aí, para saber que seja positivo aqui, vocês já sabem o que significa, né? V1, V2, Vn é base positiva de TXSN, não? Quando vocês já sabem que a normal tem que ir primeiro. Quando x, V1, V2, Vn é base positiva de Rn mais 1. Então aqui no caso, se eu parto de uma base positiva, quer dizer que eu já tenho essa hipótese. Que todos esses formam uma base positiva do Rn mais 1. E se eu quiser saber se menos V1, menos V2, menos Vn, uma base positiva do tangente da esfera nesse ponto menos x, tem que saber se todos eles formam uma base positiva do Rn mais 1. Mas para saber isso, partindo dessa hipótese, fica claro que o sinal de saber se uma base positiva ou não é menos 1 elevado a n mais 1, né? Porque tem n mais 1 vetores. O determinante de todos eles é menos 1 elevado a n mais 1, o determinante desses. Se não quiser saber nada de orientações, pode fazer outra continha pequena, que é essa. Dito de outra forma, se ômega é a forma de volume de Sn, então o pullback da aplicação antípoda de ômega dá menos 1 elevado a n mais 1 ômega. Isso aí já vocês checam. É bem fácil de checar. É simplesmente usar a definição, né? E fica isso, exatamente isso. Aqui, se a sigma é
homotópico a identidade pelo teorema de Stokes, resulta que o volume da esfera, né? O volume da esfera, vocês já sabem que é igual à integral da forma do volume na esfera. Quer dizer, estou considerando isso aqui, né? Isso aqui é igual à integral do pullback da identidade, né? Que dá a mesma coisa. Aqui seria como consequência, né? Como consequência do teorema de Stokes resulta, né? Falo como consequência porque esse aqui é um dos corolários, né? Esse aqui é o corolário 2. Se sigma é homotópico de identidade, a integral do pullback da identidade é a integral do pullback do sigma, né? Porque a forma de volume, ao ser de dimensão n, é uma forma fechada. E o pullback de uma forma fechada por duas aplicações homotópicas tem a mesma integral. Mesmo que a homotopia seja somente contínua. É por isso que foi muito importante esse teorema de aproximação que nos permitiu, a partir de uma homotopia contínua, construir uma homotopia de classe CK. Porque é com a homotopia de classe CK que a gente faz Stokes, né? Mas tudo bem. E aí fica, então, menos 1 elevado a n mais 1, integral de ômega em Sn, né? Menos 1 elevado a n mais 1, o volume de Sn. E aí, portanto, n é ímpar, né? Por quê? Porque esse integral é maior do que zero, né? E aí ficaria L igual ao... Se fosse par, ficaria L igual ao negativo dela. Isso não é possível. Tem que ser ímpar. E então fechou, né? Para provar o teorema da bola cabeluda, então tem que ir, segundo esse sentido, e segundo o que a gente fez, então tem que ir de 2 para 3 e depois de 3 para 1. Né? Essa seria a rota para provar o teorema da bola cabeluda. Tá bom? Então hoje eu queria fazer isso. Eu queria que vocês vissem um pouquinho do panorama, do tipo das consequências que traz o teorema de Stokes e muitas coisas que podem se construir em cima disso. Isso aqui, como eu falei, essa matéria é uma porta que abre coisas bem interessantes, tanto na linha de topologia algébrica como de topologia diferencial. Na sexta-feira eu vou fechar um pouquinho os detalhes que a gente deixou de lado, tanto em integrais de superfície quanto em variedades com bordo. E na semana que vem eu vou falar de um pouquinho mais de coisas que tem a ver com toda essa linha aqui, um pouquinho de teoria do grau, que tem a ver com integrais de formas e teorema de Stokes. Tá bom? Então é isso.